Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, final desta semana, sexta-feira. Chegamos aqui ao final da nossa lição que nós estudamos esta semana, a lição de número 10, os últimos enganos de Satanás. Hoje, sexta-feira, nós vamos aqui apenas fazer um resumo da nossa lição desta semana sobre essa tão importante lição que nós tivemos. Estudamos aí a Bíblia, a Palavra de Deus, e nós descobrimos aí, queridos, o quanto o inimigo, Satanás, ele tem trabalhado para levar o mundo inteiro a ficar como escravo nas suas mãos através dos seus enganos. Então, você não precisa ser enganado, você não precisa ser escravo do inimigo, porque nós temos a palavra de Deus, temos a Bíblia, que revela para nós o verdadeiro caminho a seguir, ensinado por Cristo Jesus, pela inspiração da sua palavra. Ok? Eu quero orar com você neste momento. Nós vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez para o nosso estudo. Querido e amado Deus, nós agradecemos o Senhor porque tivemos uma boa semana de estudo, uma semana maravilhosa, onde nós aprendemos que o Senhor realmente deseja nos salvar, o Senhor quer nos levar para o teu reino, mas o inimigo quer levar-nos à morte. Nós estamos aí envolto em uma grande guerra, uma grande batalha espiritual, e nós sabemos que para nós sermos vencedores somente pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Por isso te pedimos neste momento, mais uma vez, a graça do Senhor pelo estudo que vamos ter, que nós possamos ser iluminados, Senhor Deus, pelo bom Espírito de Cristo. Em nome de Jesus agradecemos e oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, que Deus realmente te abençoe ricamente, com estas lições tão importantes que nós tivemos aí estudando esta semana. Nós podemos ver aí os principais enganos de Satanás e nós vimos que os seus enganos não são enganos modernos, são os mesmos enganos que ele apresentou lá no Éden, no Jardim do Éden. Hoje, no século XXI, é óbvio que ele modernizou os seus enganos, sendo os mesmos, os velhos enganos e as velhas formas de enganar, são os mesmos que ele usa hoje, a mesma tática, porém com uma capa diferente, Ele modernizou para que realmente se tornasse aí muito mais fácil, o ser humano cair nas suas ciladas. Queridos, hoje, terminando a nossa lição, eu queria apresentar aqui os dois pontos principais que Satanás ele tem usado para enganar. São os mesmos lá do antigo, do tempo antigo, do Jardim do Éden. Ele disse para os nossos primeiros pais, propriamente para Eva, que estava bem próxima ali da árvore, da ciência do bem e do mal. E então, a forma principal que ele usou para enganar, dizendo para ela, quando Deus disse que não morreria, quando Deus disse que se ela e Adão comesse do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreria.
O principal engano de Satanás foi dizer que ela não morreria. Ele disse, certamente não morrerás. Mas Deus não quer que vocês o comam, porque senão vocês ficarão tão sábios, tão inteligentes como Deus e serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então esses foram os dois principais enganos que Satanás usou para convencer a mulher, né, Eva, e levá-lo ao pecado. Ok? Certamente não morrerás. Ele disse para ela, quando Deus diz morre, ele disse não morre. Tá? Mas, queridos, Eva não está viva. Ela morreu. Adão não está vivo, morreu. Os seus descendentes, né, seus filhos, morreram. Tá? E nós conhecemos que o ser humano vem a esta terra, nasce, né, um bebezinho, é gerado no ventre da mãe, nasce, né, ele vai se desenvolvendo, se torna um juvenil, um adolescente, um jovem, um adulto, depois um idoso e, por fim, a morte. Não tem jeito. Todos nós que chegamos aqui, né, passaremos por esse evento, né, que nenhum de nós gostamos, a morte. Ok? Certamente ele usou outra tática, né? Já que o ser humano ficou convencido que morre, realmente morre, e ele, para não ficar de mentiroso, né, mais do que ele já é, então ele simplesmente, né, para continuar com o engano, como ele disse, certamente não morreria, ele tentou, né, como diz o ditado popular, tapar o sol com a peneira, né, inventando que, na verdade, o corpo morre mesmo, né, o corpo se decompõe, ele se torna pó, né, volta à terra outra vez, mas sai de dentro desse corpo um espírito, uma entidade, né, que esse é eterno, esse não morre. E então esse espírito vai para o céu quando o corpo morre, né? Esse espírito sai e vai para o céu. Ou pode ir para o inferno, né? Dependendo das boas ou más obras que a pessoa tenha vivenciado enquanto estava com vida. Tá? E é assim que ele colocou na mentalidade do ser humano, né? Que a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, então ela se reencarna, tá? Ou não achando nenhum desses lugares, ela fica andando, né? Voando por aí pelo espaço, enfim. Queridos, a palavra de Deus é muito bem clara. E Deus disse para Adão e Eva, se vocês transgredir, quebrar a aliança, vocês por si mesmos estão decidindo a morte, tá? Vocês vão morrer. E a Bíblia, queridos, não tem em nenhuma das suas páginas nenhuma base que sustenta a teoria da imortalidade da alma. Não existe, ok? Nós temos estudado, temos ficado aí muito bem claro isso para nós, que realmente a pessoa morre, vai para o silêncio, ela não volta aqui a essa terra para comunicar com ninguém, tá? Ela não exerce nenhuma atividade, ok? Realmente a pessoa morre, né? Uma morte que é considerada como sono, né? Uma pessoa quando ela está dormindo, ali naquele sono pesado, né? Que está ali descansando, ela não percebe, não presencia nada do que se passa à sua volta enquanto ela dorme. Tá? A mesma coisa é uma pessoa que está no sepulcro, né, que está morta,
Ela está ali passando ali por esse pesado sono, tá? O outro engano, querido, que Satanás apresentou para Eva ali no Éden foi que ela seria semelhante a Deus, independente de Deus, não precisaria de Deus, tá? Mas ela seria como Deus. Sabe, um tremendo de um engano, né? De uma mentira, tá? Nós não somos Deus, tá? Nós não temos vida em nós mesmos, não somos donos da vida, ok? E ele conseguiu, né, convencê-lo a acreditar que ela poderia ser realmente como Deus, igual a Deus. Logo, se você é Deus, você não precisa de Deus, tá? E para que ele pudesse sustentar essa sua mentira, queridos, esse seu engano, ele tem tentado, com todo o esforço, a fazer com que o sábado do sétimo dia desapareça do conhecimento humano, da mente humana, porque desta forma o ser humano perde a sua identidade, tá? Desta forma o ser humano ela se torna aí realmente um crente na evolução, né? E passa a desacreditar na criação. Então, se não acredita na criação, não acredita em Deus, não acredita na nossa identidade né, como criaturas criadas por Deus, como filhos de Deus, como filhas de Deus. E então se torna muito mais fácil, né, para vivermos sendo escravos, né, nas mãos dele, nas mãos de Satanás, tá? Então ele tem se esforçado o quanto ele pode para fazer com que o sábado não seja algo real, sendo conhecido como um dia memorial da criação, criado por Deus, tá? E ele tem trabalhado esforçosamente para tirar do ser humano, porque desta maneira tira você também da filiação de Deus, porque você não acredita na criação, não acredita em Deus como Criador, tá? E você passa a acreditar realmente em você mesmo, na sua força, no seu poder, que você tem um poder extraordinário dentro de você, que basta você desenvolvê-lo e você é Deus, tá? Esse é o trabalho de engano que ele desde o princípio tem trabalhado, tá? Porém ele tem usado outros meios, né? Assim, simplesmente para fazer com que esses enganos antigos, né, eles continuam, porém de forma mais disfarçada, né? Então ele usa outros meios para tentar disfarçar. Queridos, o objetivo da leitura da nossa lição é nos levar à Bíblia, tá? É fazer-nos estudar a Bíblia, sermos mais conhecedores da Bíblia, termos assim mais intimidade com a Bíblia. Porque é somente com a palavra de Deus, queridos, que nós podemos nos livrar dos enganos de Satanás, tá? A Bíblia, ela revela a verdade de Deus de forma tão clara que nós podemos aí, a qualquer engano, né, que o inimigo apresentar, nós, com a graça de Deus, através da sua palavra, nós podemos nos livrar, tá? É por isso que Deus, ele chama a nossa atenção para conhecermos mais a sua verdade, conhecermos mais a sua palavra.
santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, tá? Então, queridos, aqui nós terminamos a nossa lição desta semana, e o meu desejo para você, a minha oração é que você que sempre está nesta sala estudando a palavra de Deus, que você possa ser mais estudioso, tá? Você tenha mais intimidade, mais vínculo com a Bíblia, com a palavra de Deus, e vamos juntos estudarmos mais, conhecer mais, examinar mais a Bíblia Sagrada, queridos, para que nós possamos, por meio da iluminação e do Espírito de Deus, não cair nas ciladas do inimigo, não cair nas suas tentações, tá? Nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos que a alma é sim mortal, tá? Porque a alma somos nós. Eu sou uma alma, você é uma alma, tá? Ezequiel capítulo 18, verso 4, diz ali, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. Deus dizendo para o profeta, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não paga pela transgressão do filho, e nem tampouco o filho pela iniquidade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o ser humano, alma quer dizer ser humano, tá? O ser humano que pecar, esse morrerá, tá? Então, nós cremos na mortalidade da alma, tá? Nós cremos que Jesus vai voltar pela segunda vez, e nós cremos que Jesus voltando, ele vai ressuscitar, é a promessa que nós temos na sua palavra, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram, tá? Na primeira e grande ressurreição, ressuscita os bem-aventurados, aqueles que morreram pela graça de Cristo Jesus, aguardando a glória de Cristo, andou enquanto estava com vida com Jesus, fez um preparo, tá? E estas pessoas, com a graça de Cristo Jesus, serão ressuscitadas assim que Jesus chegar. Essa é a promessa que nós temos, tá? Nós também cremos, queridos, que nós somos criados por Deus, somos 100% dependentes de Deus, não vivemos pela nossa própria conta, nós não temos vida própria em nós mesmos, tá? Nós vivemos pela essência da vida, que é Cristo Jesus, que renova pela sua misericórdia todos os dias, nos dando a graça de estarmos vivos, tá? Mas nós não somos deuses, tá? Mas nós cremos em um Deus que criou todas as coisas quando nada ainda existia, tudo pelo poder da sua palavra. É nisso que nós cremos, tá? A luz da Bíblia Sagrada que vem mostrando para nós. Então, queridos, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Continue nesta sala, vamos juntos conhecer mais, estudar mais. Amanhã nós vamos começar uma nova lição, a lição de número 11. Então, até logo, até amanhã, fique com Deus, que o Espírito de Cristo esteja guiando a sua vida. Um abraço.